Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, dando continuidade no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tema de hoje fala sobre poder oculto, talismãs e feiticeiros. O Livro dos Espíritos diz assim na pergunta número 551: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E a resposta: não, Deus não o permitiria. E aí vale aqui uma explicação. Quando o Livro dos Espíritos responde que Deus não o permitiria, e Deus não permite que o mal seja feito, mas a gente ainda assim, quando a gente decide por livre-arbítrio fazer o mal a outra pessoa, as consequências da atitude no mal são daquele que o pratica. Quando a gente fala que um homem mau, com auxílio de um mau espírito, a gente está tentando outorgar a esse homem mau o poder desse espírito mau, né? Como se a espiritualidade, a erraticidade, aqueles espíritos que estão desencarnados, tivessem uma capacidade maior do que os próprios espíritos encarnados em fazer alguma coisa, bem ou mal. Então a gente está atribuindo indiretamente um poder, que é isso que o Livro dos Espíritos está tentando dizer, que não cabe ao espírito desencarnado. O espírito desencarnado não empresta nenhuma capacidade, nenhum poder a alguém que está mal intencionado. Só que, por outro lado, é preciso que a gente reflita um pouco e que a gente entenda que, na realidade, o mal acontece porque, de alguma maneira, aquele que recebe o mal empresta ou entrega algum tipo de poder àquele que pratica o mal. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão. Quando alguém se diz empoderado e capaz, e a gente vai tratar disso com mais propriedade nas outras questões, mas quando a gente diz que alguém é capaz ou tem poderes extranormais, paranormais, de prejudicar alguém, nós estamos entregando a essa pessoa uma capacidade de agir. Então, por sugestão, se essa pessoa diz, vou te prejudicar, você pode se sentir prejudicado ou se prejudicar, porque você está entregando um poder àquele outro. Então, é uma questão indireta, como acontece nos casos de hipnotismo, por exemplo. O hipnólogo, aquele que está aplicando uma hipnose em alguém, não tem poder por si só, nem de qualquer questão que ele tenha, de fazer alguma coisa em relação àquele que está sendo hipnotizado. O que existe ali é um consenso, e aquele que está sendo hipnotizado aceita e entrega o poder às palavras daquele que hipnotiza. Então, lógico, tem um trabalho psicológico nessa questão de identificar quem são as pessoas que se entregam ou que têm essa tendência a entregar o poder, a capacidade a outra pessoa. Então, numa questão dessa, a gente poderia dizer que um homem mau, quer dizer, um encarnado mau, poderia indicar que a pessoa seja prejudicada em uma determinada situação, desde que a pessoa entenda que aquele que está provocando mal lhe autorizou, lhe deu o direito de fazer o mal. Parece um pouco complexo, mas vamos pensar no seguinte: o que dá direito, ou o que dava direito, por exemplo, a um rei de comandar sobre a vida e a morte de todos os seus súditos? Era sua herança genética, do sangue azul que ele possuía? Ou era o fato de todos os seus súditos acreditarem que, por ser rei, ele tinha direito de comandar o que ele quisesse fazer e tinha direito sobre a vida e a morte das pessoas? Se todo mundo se negasse, não o reconhecesse como rei, fizesse um motim geral, falasse, você não é nosso rei, nós não reconhecemos você como rei, acabou o reinado, não tem nada que o segurasse. A gente atribui à pessoa um poder e a gente se deixa sentir a atuação desse poder na medida em que a gente entrega para a pessoa que está empoderada, vamos dizer assim, uma capacidade de sobreação em nós. Então, quando a pessoa diz assim, vou te prejudicar, vou te fazer mal, eu tenho um amigo desencarnado aqui que vou te prejudicar, vou prejudicar a tua vida, vou fazer você perder emprego, vou fazer você perder todo o dinheiro, você vai perder tudo que você tem. Por sugestão, você se coloca numa situação de provocar aqueles problemas para você. Não é a pessoa que tem essa possibilidade ou tem esse poder de fazer.
Muitas vezes a gente sabe que, em conta dessa questão da força não visível, da força invisível que é atribuída quando alguém diz que tem sobre sua guarda ou que tem um amigo desencarnado que vai fazer o mal, ela está entregando a outro o poder e fala assim, olha, eu não tenho o poder de fazer, mas o meu amigo aqui tem, então o meu amigo aqui vai te prejudicar. Isso pega muito mais forte para quem recebe, então quem recebe diz, fala assim, eu entendo que você está encarnado e está aqui, é tão forte quanto eu, né? Eu posso até ser mais forte que você. Se você está dizendo que tem uma força invisível do teu lado, que é muito mais poderosa, que pode me prejudicar, então eu acredito na força que você tem em relação a essa pessoa mais poderosa. Então o poder não está expresso pelo fato de ter alguém desencarnado do lado ou um espírito desencarnado do lado, está pelo fato de que a gente entrega esse poder para aquela pessoa. Por isso que a resposta do Livro dos Espíritos é enfática e diz não, Deus não o permitiria. Simplesmente fazer o mal a alguém implica numa questão de livre-arbítrio de você usar aquilo que você tem na mão para provocar o mal. Não o espírito desencarnado que possa estar ao lado de um homem mau, como descrito aqui na pergunta. Então, pergunta número 552, diz assim, que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Né? E a resposta, algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem os seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creiais, porém, em um pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova de existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. É uma complementação da questão anterior, na medida em que se diz que ninguém possui por si só a capacidade de enfeitiçar ou de fazer mal a alguém diretamente. O que a gente sabe que tem, e isso é utilizado, e com todas as ferramentas pode ser utilizado pelo bem, tanto pelo bem como para o mal, a capacidade de ser doador de fluidos magnéticos. Então, a capacidade de ter uma atuação sobre certas forças magnéticas. Isso é utilizado, por exemplo, para o bem, quando a gente está falando de passes magnéticos. Existem várias modalidades de passes magnéticos diferentes, e não só no Espiritismo, mas em todas as religiões e até fora das religiões. Já é considerado e enxergado o magnetismo animal natural do próprio ser em processos de cura, em processos terapêuticos, que já são reconhecidos, né, pela própria medicina. Então isso já é normal. Agora, alguém que tem essa capacidade, essa disponibilidade magnética e que possa usar essa possibilidade magnética, essa disponibilidade de energias magnéticas, na intenção de provocar o mal a alguém, pode fazê-lo na medida em que ele pode utilizar dessa sua disposição magnética. O fato de, quando a gente fala de espíritos desencarnados, se complica muito no seguinte sentido. Como a gente diz que tem o rei que só tem atuação, tem poder, porque os seus súditos acreditam que ele é rei, assim também acontece na erraticidade. Espíritos desencarnados podem ter na erraticidade outros espíritos que acreditam no seu poder e que por conta disso entregam o poder ao rei, ou seja, aquele espírito desencarnado que é chefe de uma facção, por exemplo. Acontece a mesma coisa no mundo encarnado, quando a gente fala de criminosos, é a mesma questão. Então, no mundo desencarnado não é diferente. Então, alguém que está desencarnado arrebata para si, através de manipulação, quer seja psicológica, de demonstrar uma certa força, arrebata para si espíritos desavisados desencarnados que começam a se agregar e aí ele passa a possuir, vamos dizer assim, uma força de atuação em que o seu magnetismo se multiplica por toda aquela legião de espíritos que estão lá. E aí a força muito no sentido de se você não fizer o que eu estou mandando você fazer, né, eu vou te prejudicar. Então amarra vários espíritos que têm essa intenção, todo mundo obedece, porque se eu não obedecer ele vai me prejudicar, porque eu acredito que ele pode me prejudicar, então todo mundo passa a agir em razão dele. Então acontece nas facções criminosas, mesmo aqui encarnados, a mesma situação. Os seus discípulos, aqueles que
que estão atrelados àquele que demanda um certo poder, agem em seu nome, né, por medo ou por consideração que podem sofrer a penalização. Mas não porque ele em si tenha uma capacidade, um poder extra-normal de enfeitiçar ou de fazer alguma coisa. O que acontece, e a gente explica muito facilmente em várias situações, quando a gente pega na história, de histórias de feitiços, é essa capacidade muitas vezes do poder hipnótico que é cedido para aquele que está aplicando o feitiço, no sentido de sugestionar aquele que está recebendo o feitiço de que a partir de agora aquela pessoa está sofrendo de um determinado mal. A nossa capacidade de modificação no nosso próprio corpo físico é tremenda, e a gente sabe cada vez mais que, sugestionados, nós podemos tanto trazer a nossa cura, tanto melhorar o nosso estado de saúde, quanto também piorar o nosso estado de saúde. A gente tem falado algumas vezes sobre o efeito placebo, né? Quando a aplicação de algum remédio inócuo, que não tem nenhum efeito químico, não faz nenhuma alteração, mas uma vez determinado que se consuma aquele remédio inócuo, que não tem a balinha, que não tem efeito nenhum, mas para aquele que recebe e aceita e entende e atribui para aquele remédio aquele poder de cura, faz muitas vezes a alteração da química do próprio corpo daquele que consome a balinha, que por si só não teria efeito nenhum, e que consegue alterar um estado físico. Então, o que é isso senão o poder da sugestão daquele que entregou para a balinha a capacidade de promover a cura? Porque muitas vezes, a gente também já falou aqui algumas vezes, o médico, por exemplo, percebe que o efeito é psicológico. Aquele que diz que tem uma dor ou que tem um certo sintoma, não se detecta em nenhum momento diferente, em todos os exames que se faz, nenhum problema em relação ao corpo físico, em relação à estrutura física, e que demonstra para o médico que aquilo é um efeito psicológico. Então, para combater o efeito psicológico, não adianta dizer para o paciente, falar assim, você está impressionado, é você mesmo que está provocando a sua doença. A pessoa vai se revoltar e falar, você não sabe, você não é um bom médico, você não sabe o que você está dizendo. Então, às vezes, é muito mais fácil atribuir um placebo, dar a receita de um placebo conhecido, de maneira que a pessoa tomando o remédio fala assim, agora já fui no médico, agora o remédio vai me curar. E aí o efeito sugestionador do remédio que está sendo aplicado provoca muitas vezes a mudança e a cura. Então, esse mesmo efeito é atribuído em vários sinais. O que eu estou querendo dizer aqui é que desencarnado ou encarnado, somos todos espíritos. O que acontece, a diferença é que encarnados temos uma certa limitação, porque a gente está limitado, a nossa mobilidade está limitada, a gente depende de caminhar, não consegue atravessar a parede. A gente tem certas restrições pelo fato de estar encarnado, e quando desencarnado você ganha uma mobilidade maior, você tem uma certa liberdade diferente. Né? Você tem outras capacidades de percepção que não dependem mais só do que você enxerga, ou do que você sente, ou da temperatura. A gente já também falou aqui sobre a vida na erraticidade, os efeitos, as percepções se ampliam. Então o nosso corpo, o nosso perispírito, quando desencarnado, que a gente não tem mais corpo físico, sente e percebe tudo na sua plenitude, em todas as questões. Já não tem mais ouvido, nariz, garganta. Não é através do nariz que você percebe o cheiro, o perfume, mas é através do teu próprio ser inteiro. Não é através do ouvido que você escuta as coisas, mas ser pelo seu ser inteiro. Né? Nem às vezes necessário se falar ou movimentar o som. Você simplesmente percebe pensamentos e consegue se comunicar através de pensamentos. Isso só para demonstrar essa limitação ou diferença entre estar encarnado e estar desencarnado. Mas, no geral, somos todos espíritos. Então, mesmo que se aplica aqui na vida terrena, se aplica com potencial maior ainda na espiritualidade. Então, atribuir àqueles desencarnados uma capacidade ou um poder muito grande significa não reconhecer que todos temos essas possibilidades. E que mais ainda, o fato de você não enxergar entrega uma mística, entrega uma capacidade que, por você não poder constatar, você entrega um certo poder. E aí a entrega do poder, e aí sim, com a entrega do poder, você acaba se sugestionando e provocando alterações. Pergunta número 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Ou seja, rituais mágicos,
que pedem o concurso dos espíritos. Qual é o efeito desses rituais, dessas fórmulas, dessas aplicações desse jeito no sentido de conseguir a ajuda de amigos desencarnados? E a resposta: o efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatania. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Lembrando e ressaltando de novo aqui o efeito da entrega de poder. Assim, com as várias existências, com o passar dos milênios que vemos existindo, encarnando, desencarnando, alguns símbolos são símbolos sociais para os quais a gente atribui um certo poder. É inegável que, por exemplo, alguém, quando no Ocidente principalmente, enxerga uma cruz, não pense em Jesus, porque é só um par de madeira cruzada. Só que esse símbolo representa um ícone, representa um símbolo que tem sinal na cultura. Se fosse possível encontrar no planeta Terra uma tribo de índios que não foi catequizada, que não teve nenhum tipo de influência ainda do Ocidente, não passou a nenhum padre, nenhum catequista lá para falar, e apresentasse o símbolo da cruz, ele ia achar que era simplesmente um par de madeira cruzada. Não lhe atribui nenhum poder mágico. A gente atribui poder na medida em que isso culturalmente representa para a gente alguma coisa, traz uma lembrança, e essa lembrança faz com que nós atribuamos poder àquele talismã, àquela figura, àquela maneira de ser. Então, o que faz com que muitas vezes certos rituais que são aplicados em certas filosofias tragam o concurso de espíritos desencarnados para poder atuar naquele momento em relação àquele ritual, àquela simbologia, é o fato de que aqueles espíritos desencarnados encaram naquele ritual e naquele desenho, naquela mística, atribuem poder a esse desenho, a essa mística. Então eles podem se sentir atraídos por aquela questão e por considerarem que aquela mística, aquele símbolo, aquele ritual tem um poder de fazer com que eles sejam obrigados a seguir. Espíritos esclarecidos nunca obedecerão, ou nunca sentirão, ou nunca perceberão, ou nunca atribuirão nenhum poder a essa mística, a esses símbolos. Por isso que a gente tem o concurso nessas situações, tem o concurso de amigos desencarnados, mas que são pouco esclarecidos ou que tiveram muito próximos daquela cultura específica. E que por terem desencarnado conhecedores daquela cultura, continuam atribuindo aquele poder, aquela simbologia, aquela mística, aquele desenho, aquela situação que foi colocada lá. Mas não porque o desenho em si diga muita coisa, o desenho em si não tem poder, sim o poder que a gente atribui a ele. Culturalmente, os ícones representam alguma coisa que está implícito em nós, nas várias existências que já tivemos, pela cultura onde a gente passou. Então a gente pode ou não atribuir àqueles símbolos, àqueles sinais, um certo poder, e que a gente então se sente atuado por esse poder que nós atribuímos. Você fala assim, se você fizer isso, você vai sofrer as consequências, você vai quebrar a perna. Então você pode provocar de uma certa maneira um desequilíbrio para que você caia e quebre a perna, mas não porque aquele símbolo provocou a quebra da tua perna, é sim o poder que você entregou para aquela sugestão que foi colocada por conta daquele ícone, daquela representação. Continuando, diz assim: mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Aqui a referência é para alguns espíritos que na comunicação você vai falar com uma entidade desencarnada, e a entidade representa que você faça determinados rituais para poder alcançar um certo benefício. Fala assim, para você se livrar dessa situação, faz isso, faz aquilo, constrói desse jeito, ou mexe aqui, ou mexe lá. De novo a questão do efeito placebo. Fala assim, o efeito que está sendo entregue é um efeito de acredita que isso vai funcionar, e funciona, porque você acreditou que aquilo funciona, e vai funcionar que muitas vezes esse símbolo atribuído representa também, não só para aquele que está praticando, mas para todos os outros espíritos à volta que conhecem aquela cultura, um certo poder daquele símbolo que foi colocado. Então isso serve como se, não mexe com isso, que esse símbolo eu conheço. Esse símbolo tem poder. Esse símbolo é de alguém
que tem dono, isso aqui é perigoso, não vou mexer porque eu posso receber consequências disso. Então, de novo, não é o símbolo, mas é o poder que se atribui culturalmente àquele símbolo. Nenhum objeto tem a capacidade de, por si só, principalmente o objeto inanimado. Quando a gente fala de plantas, de vegetais, a gente atribui certas vibrações ou características que cada planta tem, cada processo desse tem, de tal modo que a gente se sente afetado até se você está com dor de estômago e toma um chá de erva cidreira, não é o fato do placebo de você acreditar que a erva cidreira faz. É que a erva cidreira tem componentes químicos que são estudados até pela própria medicina e que muitas vezes geram remédios industriais fabricados, né? Então aí nós estamos falando de materialidade. A química daquele elemento especificamente que tem um certo efeito no corpo físico, né? Mas é diferente de você atribuir um certo poder mágico àquela substância, àquele elemento. Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficais certos, porém, de que são espíritos, de que vos outros encarnecem e zombam da vossa credulidade. Daí a questão de você acreditar que dos símbolos, dos ícones que colocam e que são atribuídos poderes. Mesmo quando a gente fala, vamos trazer para uma maneira mais próxima da gente, não tão assim mística, tão diferente. No início dos nossos trabalhos a gente faz a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, as palavras em si não têm nenhum significado místico na fraseologia que é utilizada. O que atribui poder é a nossa interpretação e o nosso sentimento na orientação que é colocada aquela fraseologia. Então, quando a gente lê o Pai Nosso, se a gente simplesmente fazer o Pai Nosso sem nos ligar no conteúdo, pensando em outras coisas, fazendo nosso pensamento em qualquer outro lugar, não é só porque você está fazendo o Pai Nosso que aquilo vai resolver alguma coisa. Quando você para e reflete sobre o que você está falando, e reflete sobre a frase que está sendo colocada, e leva o seu pensamento na direção do que aquele texto, do que aquele poema está inclinando, está te levando, aí a sua mente se sente alterada, porque o seu pensamento muda a frequência vibratória, você muda de vibração. E aí tem o poder, que é o poder de nos fazer relaxar, de elevar o nosso pensamento, de deixar os problemas de lado, porque nós somos, de uma certa maneira, treinados por fazermos tantas as vezes e por nos olharmos, nos cuidarmos daquele tema e levar o nosso pensamento naquela direção. Aí então ela tem essa capacidade de fazer com que a gente se coloque num estado mental diferente. Aí a gente empresta um certo poder. Mas não porque as frases colocadas lá dentro tenham sozinhas um poder. Um objeto, uma frase, um talismã, qualquer coisa, só tem o poder que você entrega, que você atribui. Você não vai querer que, por exemplo, de novo, um indígena que nunca teve contato com a civilização ocidental tenha algum efeito quando você faz o Pai Nosso para ele, se não for o efeito para você mesmo que está fazendo. Se você fizer o efeito e mentalmente levar esse magnetismo disponível, o desejo do bem, da fraternidade, é você que está entregando parte das suas energias. Ele fatalmente não vai sentir o efeito do Pai Nosso. Ele pode sentir o efeito da energia que você está entregando, mas não o fato da fraseologia que você está usando. Não, porque muitas vezes você não vai saber de nada. Se você ler o Pai Nosso em alemão, provavelmente você nem vai reconhecer que é o Pai Nosso, né? Então também não vai ter efeito nenhum, porque para você não tem sentido aquilo, se você não sabe aquilo que está fazendo. Por isso que não tem muito sentido, quando a gente volta no tempo, as missas sendo feitas em latim, por exemplo. Se você não tivesse estudado latim e não conhecesse nada do latim, não é o fato da repetição das palavras, repetição do Evangelho, de uma maneira que você nem sabe do que está sendo falado, que vai fazer algum efeito contigo. É preciso que você tenha conhecimento, você perceba aquela situação. Pergunta número 554. Não pode aquele que com ou sem razão confia no que chama a virtude de um talismã atrair um espírito por efeito mesmo desta confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal para que apenas lhe auxilie a concentração? Então aqui está entrando na direção que a gente estava comentando. Na medida em que o talismã pode lhe auxiliar na concentração,
isso pode ter um efeito, né, no sentido de que você fica mais concentrado naquele fato, que você acredita de fato naquela situação. E a resposta é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de alcançar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, esta crença denuncia uma inferioridade ou uma fraqueza de ideias que favorecem a ação de espíritos imperfeitos e escaninhos. Então, a gente já disse aqui nos capítulos anteriores que onde está o nosso pensamento está a nossa vibração. Então, a nossa conexão com a espiritualidade, com os espíritos encarnados, vai estar na medida em que o nosso pensamento, o nosso nível de vibração está. Então, se você estiver vibrando bem, estiver vibrando favoravelmente, estiver vibrando amor, tranquilidade, você vai se conectar com espíritos que estão imbuídos desse mesmo tipo de sentimento. Se você está vibrando vingança, se você está vibrando rancor, raiva, independente do que você esteja fazendo e que talismã você esteja utilizando, você só dá para se conectar mesmo concentrando, e aí você pode ainda assim concentrar mesmo nesses sentimentos, né? Não é o sentimento que vai dizer se você está concentrado ou não. Se você estiver concentrado em raiva, você vai concentrar raiva, e a tua vibração em raiva vai trazer para junto de si espíritos que têm o mesmo tipo de vibração. Então, por consequência, você vai se conectar a espíritos raivosos, aqueles que têm aquele mesmo tipo de vibração e que se colocam. A gente atrai para junto de nós aqueles que não são próprios, aqueles que não são parecidos. Aqueles que são nossos amigos são aqueles que vibram, de uma certa maneira, no mesmo tipo de pensamento que a gente vibra. Dali que a gente pode e deve selecionar os nossos pensamentos. Nós podemos e devemos selecionar como nós vibramos. Por isso que o Evangelho diz para a gente, fala assim, orai e vigiai o tempo todo. Por que orai e vigiai o tempo todo? Porque quando você está em oração e vigília o tempo todo, você está tentando exercitar essa questão de colocar o seu pensamento em boas vibrações. Porque colocando o pensamento em boas vibrações, você vai atrair para junto de si espíritos que também têm pensamentos em boas vibrações. Se você se deixar cair nos pensamentos ruins ou pensamentos mais depressivos, que tipo de vínculo você pode alcançar na espiritualidade, se não de espíritos depressivos, espíritos que vão mais ainda reforçar aquela situação que você se encontra. Pergunta número 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? E a resposta: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética e a dupla vista. Então a gente está falando aqui de mediunidade, né? Além da capacidade de doação magnética, a capacidade de percepção mais aguçada. Então os feiticeiros, quando bem intencionados, são aqueles que, em se dedicando ao bem, usam certas capacidades mediúnicas para ajudar as outras pessoas. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, porque a mediunidade não é visível e ela atribui certas capacidades, né, que não são perceptíveis, materializáveis, né, são tidas como dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então, lembrando aqui, de novo, o bandeirante, a Anhanguera, né, quando avançando para dentro do interior, encontrando uma tribo indígena que era muito belicosa e que queria matar, porque ele estava invadindo as terras indígenas, né? E os índios começam a bloquear e vão atrás dele e falam assim, vão matar esse caipira que está vindo aqui, esse estrangeiro que está chegando aqui. Ele pega um vidro de pinga, põe numa bateia e toca fogo. Aí os índios, Então ele diz, fala assim, eu tenho a capacidade de botar fogo na água. E se vocês me avançarem, eu vou botar fogo no rio. E aí todos vocês vão morrer queimados. E aí então dali a alcunha de Anhanguera, né? Aquele que põe fogo na água. Então essa capacidade demonstra como o conhecimento, para quem ignora aquele conhecimento, pode se tornar um poder e pode fazer com que a pessoa seja entendida como sendo alguém com poderes sobrenaturais. Voltando lá, um exemplo mais, Cristo não fez nenhum milagre. Cristo utilizou o conhecimento que ele tinha a respeito do meio físico e das suas capacidades mediúnicas e tudo aquilo que ele dispunha à mão, pela sabedoria que ele tinha alcançado.
E ele só produziu curas onde a cura era possível de ser alcançada. Sozinho, por mais evoluído e avançado que ele tenha, ele não deveria e não poderia e não quebraria as leis divinas, não contorcionaria as leis naturais, não quebraria as leis naturais. Então, tudo que ele faz e alcança, e os fenômenos que ele alcança, são fenômenos que com o tempo a gente vai compreendendo cientificamente porque que eles são possíveis, né? E demonstram na realidade que ele estava muito, como está ainda muito na nossa frente, porque ele conhece maneiras de entendimento das leis naturais, de maneira a utilizar essas leis naturais para conseguir certos efeitos que para a gente são sobrenaturais. Para a gente parecem coisas estratosféricas, mas que no final das contas, todas elas devem estar em acordo com as leis divinas ou naturais. Continua assim, o Espiritismo e o Magnetismo nos dão chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentem exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias superficiosas, porque revela que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Só confirmando. Pergunta número 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? E aí a resposta. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sobredispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer o que exploram em ser proveito a credulidade alheia. E o Espiritismo é a prova disso, né? As curas espirituais que são alcançadas através dos tratamentos, por exemplo, da fluidoterapia ou das cirurgias espirituais, são questões que são alcançadas através dos fenômenos da mediunidade, quer seja porque o médium ele é alguém que tem capacidade de doação magnética e essa capacidade, essa força magnética é utilizada na alteração, muitas vezes, do físico, quer seja porque o médium, por ser intermediário, ele é um canal através do qual as forças mais sutis que vêm da espiritualidade, dos amigos encarnados bem intencionados, através do médium, fazem com que essa energia seja modificada e muitas vezes mais materializada, muito sutil, passa a ser um pouco mais grosseira para poder atingir o meio físico, então atinge o paciente, aquele que está recebendo o tratamento. Mas, de novo, volta a questão, o conseguir fazer essas coisas está muito ligada na frequência vibratória do paciente, daquele que recebe, porque se ele não acreditar, ele não vai receber benefício nenhum, ele precisa acreditar em primeiro lugar, na qualidade da vibração do médium, porque ele é intermediário através do qual essas energias passam, e na qualidade da energia que é emanada pela espiritualidade, na medida em que aqueles espíritos que estão alinhados com aquele tratamento, com aquele processo que está sendo feito, estão em consonância vibratória, está todo mundo vibrando em alta vibração, pensando no bem, pensando no amor, na caridade, e essa frequência, essa ressonância numa energia mais elevada, faz com que essa qualidade dessa energia tenha uma certa capacidade de modificar o meio físico, então possam eventualmente conseguir a cura. Lembrando de novo que nem Jesus curou tudo. Por quê? Porque certas questões estão definidas na programação kármica e muitas vezes o paciente, aquele que passa pelo problema, pode ainda assim ser beneficiado com o acréscimo da paciência, com o acréscimo da resignação, com a melhoria do seu quadro, mas não necessariamente curados. Então não é porque existe uma atuação da espiritualidade que vai existir a cura completa para aquela situação. A cura completa virá ou não a depender da necessidade do paciente. Pode ser que aquele que recebe o tratamento esteja num processo, assim como aconteceu com Jesus, de ser curado de uma cegueira, de ser curado de uma paralisia, porque estava no momento de alcançar aquele benefício. Como pode ser que em outras situações não se alcance a cura, porque faz parte da programação kármica do paciente passar por aquela situação, o que não quer dizer que o trabalho todo seja em vão, seja inócuo. Ele sempre alcança alguma melhoria. Com isso a gente acaba o tema
poder oculto, talismãs e feiticeiros. E tem um outro tema pequenininho com uma pergunta só: bênçãos e maldições. Pergunta número 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Então, resposta: Deus não escuta a maldição injusta e o culpado perante ele se torna o que profere. Como temos os dois gêneros opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus com um aumento de prova para aquele que dela é objeto. Ademais, o que é comum serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Traduzindo aqui no geral, a gente atrai para a gente o pensamento, a intenção das pessoas que estão alinhadas com o que a gente está fazendo. Se eu provoco o mal, eu não posso querer receber das outras pessoas pensamentos bons, vibrações boas. Então eu vou receber uma força magnética, uma impressão magnética na qualidade daquele pensamento que eu estou emitindo, que eu estou provocando para mim. Na medida em que o mal é vítima de uma maldição, porque só é amaldiçoado aquele que faz o mal, né? E abençoado aquele que faz o bem. Então aquele que faz o bem, por ter pensamentos bons, por ter pensamentos agradáveis, acaba alcançando, dá conta daqueles que recebem o bem, um benefício da boa vibração, da boa impressão, do desejo de que esse bem seja retribuído para aquele que proporcionou o bem, e aquele que fez o mal recebe em contrapartida, no mesmo grau e no mesmo gênero, aquele sentimento que foi provocado. Então, abençoado ou amaldiçoado, bênção e maldição, está muito na característica de em que ponto está a vibração daquele que participa desse processo. Deus, nessa situação, permite que essas coisas aconteçam, porque sempre, de alguma maneira, os efeitos são positivos para o desenvolvimento do ser. A gente precisa entender que, mesmo aquele que pratica o mal e que recebe o mal como retribuição, serve para que ele aprenda e entenda que, fazendo o mal, ele só recebe o mal de volta. Quando ele começa a perceber que, fazendo o mal, só recebe o mal de volta, ele começa a se modificar e tentar mudar a sua maneira de agir, porque não está dando muito certo, só está dando errado. Na medida em que o bem recebe sempre o bem de volta, aquele que faz o bem se sente estimulado a fazer cada vez mais o bem. Então, é um ciclo virtuoso aqui nessa situação. O mal no sentido da correção, da modificação, de se tornar diferente, e por isso a maldição nesse caso é permitida, porque Deus permite a maldição, porque no final das contas ela está servindo como um remédio amargo para aquele que recebe, né? De novo, os escândalos são normais, mas há daqueles pelos quais ele aconteça. Os escândalos também são utilizados no sentido do desenvolvimento, do crescimento, por mais doloridos que sejam. Então, os problemas acontecem, mas eles sempre têm a intenção, o propósito, a inclinação de fazer, em última instância, provocar o bem, nem que não seja imediatamente, mas que seja um fato de você perceber. Se você encosta a mão numa panela e a panela está quente e você queima a mão, da próxima vez você vai tomar cuidado e vai perceber a temperatura da panela antes de encostar a mão, né? Isso significa que você aprendeu com aquilo. Se não aprendeu, você vai se queimar sempre. Então, você tem o aprendizado na medida em que você sofre as consequências das suas ações e começa a perceber que aquelas ações não estão levando a um bom resultado. Bom, com isso a gente encerra esse capítulo, do capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, do livro 2, Mundo Espírito dos Espíritos, do livro dos Espíritos. Até lá!